para a meditação dessa noite 3 versículos da Palavra de Deus, os quais eu gostaria de ler agora. Provérbios 16:1 diz assim a palavra do Senhor: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Outro versículo, Efésios 1:11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E o terceiro versículo, Filipenses 1:12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, diante desse momento de isolamento social, e depois de poder ter orado bastante nesse tempo em casa, sozinho, meditando na palavra de Deus, o tema que o Senhor colocou no meu coração para trazer aos irmãos e às irmãs esta noite é o seguinte: os planos de Deus nunca são frustrados. Os planos de Deus nunca são frustrados. No início desse ano de 2020, fizemos vários planos. Como crentes em Cristo, nós oramos, colocamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos para o ano diante de Deus, pois isso faz parte de nossa vida como cristãos. No Jardim Rinaldi, o lugar onde nós temos a responsabilidade, aqui em Pirajuí, de pregar a palavra de Deus, cada irmão e cada irmã que ali compareceu nos 2 primeiros sábados de janeiro, colocaram em uma caixa um pedido especial e um compromisso que assumiram com Deus para este ano de 2020. E em todos os cultos, até que paramos, nós oramos e vínhamos orando por esses pedidos e por esses compromissos. Entretanto, nós estamos ainda no começo do ano, ainda é mês de abril, e parece que todos os planos, ou quase todos eles, foram frustrados em função dessa pandemia do coronavírus. O que aconteceu? Deus nos abandonou? O que Deus quer de nós? Por que Ele fez isso? Onde está Deus? Será que Deus existe mesmo? E agora, o que fazer? Estas são algumas das várias perguntas e dúvidas que estão ocorrendo entre muitos crentes e também com os não crentes. Quero dizer para você, irmão, irmã, que nos ouvem esta noite, que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 6 a 15, escrevendo sobre o ensino do Espírito Santo quanto à verdadeira sabedoria, revela que, uma vez que todo cristão verdadeiro recebeu o Espírito Santo, cada um deles é espiritual e consegue entender, num certo grau, a sabedoria de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o cristão experimentado, ele pode compreender muito mais, pois a verdade tem sido revelada claramente para aqueles que têm o Espírito. Pois é justamente para estes que o fim dos séculos tem chegado. Os poderosos desse século
se reduzem a nada diante da sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo acrescenta ainda no versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele ainda nos ensina nesse contexto que o Espírito Santo sonda as profundezas do conhecimento de Deus em nosso benefício. E que o homem natural, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não consegue discernir esse fato. Por isso, nós que temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo, portanto, somos espirituais. Devemos avaliar estas coisas espiritualmente, pois em nosso coração está o Espírito Santo de Deus. Esse ensinamento, meus irmãos e irmãs, da palavra de Deus, nos remete a uma compreensão desse momento que estamos passando. Não como incrédulos, mas como povo de Deus, como igreja de Cristo, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, e não pelo príncipe deste mundo, pois o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus nunca nos prometeu sombra e água fresca, mas sim muitas lutas e aflições. Mas, diante de todas essas adversidades, o Senhor sempre está conosco, nos guardando e sustentando, através da presença do seu Espírito Santo em nós. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, ter essa visão espiritual das coisas. Somos cristãos, cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós não somos deste mundo. Portanto, a nossa visão, ela não pode se confundir com a visão daquele que não tem o Espírito Santo. Existem muitas visões hoje em relação aos fatos que estão acontecendo. Existe a visão da ciência, existe a visão da economia, mas existe a visão do Espírito Santo. O olhar que nós devemos ter é espiritual diante de tudo o que está nos rodeando nesse momento. Por isso eu creio que depois de tanto tempo ouvindo e aprendendo a palavra de Deus, esse é o momento do corpo de Cristo agir como um organismo vivo. Mas a grande questão é, como fazer isso se os templos estão fechados? O importante comentarista esportivo, e os mais experientes como eu, vão lembrar dele, Juarez Soares. Toda vez que um time de futebol estava em crise, sem seus principais jogadores, e que precisava enfrentar um outro grande time, ele dizia: agora é hora de ver quem tem garrafa vazia para vender. Lembram dessa frase que ele dizia? Agora é hora de ver quem tem garrafa vazia para vender. Queridos irmãos e irmãs, agora é o momento de mostrar se realmente somos crentes verdadeiros ou apenas de uma fachada. Ou apenas de uma fachada. Pois durante muito tempo nos acostumamos a ser igreja dentro dos templos. Ou seja, o sal dentro do saleiro. Acostumamos com isso. Igreja virou as quatro paredes. Diante deste ensinamento de Paulo, de 1 Coríntios 2, que precisamos avaliar ou julgar as coisas espiritualmente, eu quero meditar nos 3 versículos que nós lemos no início dessa mensagem.
O primeiro deles é Provérbios 16:1. O resumo é: podemos fazer nossos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nossos planos e nossa segurança nas coisas deste mundo são falíveis e temporais. Mesmo crendo conforme as Sagradas Escrituras, que num certo sentido o cristão desfruta uma vida melhor do que o não cristão, o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15:19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Uma coisa eu digo com muita certeza, meus irmãos: Deus não foi pego de surpresa com esse vírus. Deus não foi pego de surpresa com essa pandemia. Em Isaías 40, de 21 a 31, resumidamente, eu quero dizer que o Senhor diz que é rei sobre toda a criação. Que os seres humanos têm a responsabilidade de discernir a revelação de Deus na criação. O Senhor sustenta e conhece intimamente a sua criação. E ninguém pode superá-lo. O Criador Rei é soberano sobre o tempo e sobre o espaço. Ele não é pego de surpresa nunca. Deus continua no controle de sua agenda e ela continua atual e sem rasura. O Senhor não mudou o plano. O Senhor não tem um plano B. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Portanto, Deus não foi pego de surpresa nesse momento de pandemia. O outro texto, o outro versículo que nós lemos, Efésios 1:11, diz, em resumo: Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em Números 23:19 está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Ele é soberano. Ninguém pode deter o Senhor. O que Ele promete, Ele cumpre. Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, a oração dominical, o Pai Nosso, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos aprender a voltar a dizer: se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Existem muitos crentes que distorceram esse mandamento de Jesus, dizendo algo como: se Deus quiser e Ele quer. Ou seja, eu vou na sua casa amanhã e digo até amanhã, se Deus quiser, e você diz e Deus quer. Eu vou fazer algum concurso para entrar no emprego, se Deus quiser, e a outra pessoa que está ao meu lado, um crente também, diz e Deus quer. Isso parece mais como se eu dissesse para Deus fazer a minha vontade, não a vontade dele. Romanos 9,16 diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Tiago 4,15 diz que devemos sempre dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Deus continua no controle, meu irmão e minha irmã. E usa esse momento de crise para agir em favor do seu povo. Deus continua agindo a nosso favor. Deus não nos abandonou. Esse momento faz parte da pedagogia de Deus para ensinar aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo que a esperança só tem um nome: Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Que você possa prestar atenção nisso, irmãos.
a nossa esperança, ela só tem um nome. E esse nome não é de um homem, não é de um governante, não é de uma mulher. Esse nome é daquele que foi capaz de vir e morrer no meu e no seu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. A nossa esperança, ela está em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele é o único caminho, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Filipenses 1,12, em resumo diz: tudo acontece para o progresso do Evangelho. Tudo acontece para o progresso do Evangelho. A carta aos Filipenses, nós já estudamos nos pequenos grupos, é a carta da alegria, é a carta da gratidão. Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma. Ele plantou essa igreja aos Filipenses em sua segunda viagem missionária, está lá em Atos dos Apóstolos. O plano de Paulo era ir a Roma e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos de lá e dali ser enviado numa missão para a Espanha. Só que os planos de Paulo não aconteceram dessa forma. Ele chega em Roma, na cidade de Roma, preso. Ele chega na cidade de Roma algemado. Assim como muitos de nós tínhamos planos para este ano, meus irmãos, Paulo também tinha. Ele queria ir a Roma, ele queria conversar com os irmãos de Roma e de lá ser enviado para a Espanha. Mas ele chega na cidade de Roma preso, algemado por pregar a palavra de Deus. Aquilo que Paulo tinha em mente como projeto para a sua vida não era mais possível. Não era mais. Porém, agora na cadeia, ele não fez nenhum questionamento a Deus do tipo: por que, Senhor? E agora, Senhor? Eu estava te servindo, eu estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo que o Senhor me pediu. O que vai ser de mim agora? Não, Paulo não disse isso. Paulo não falou dessa forma. Ele não ficou frustrado, porque os seus planos não aconteceram como ele planejou. Ele compreendeu algo maravilhoso. Por isso ele escreve, no versículo 12 que nós lemos, que as coisas que haviam acontecido com ele contribuíram para o progresso do Evangelho. Contribuíram. Irmãos, é tão maravilhoso isso, ouvir isso de alguém que se dispôs a pregar o Evangelho e que diante das dificuldades, diante dos planos, não deu nada certo. Ele é capaz de dizer que as coisas que aconteceram com ele, a prisão, as algemas, contribuíram para o progresso do Evangelho. Esta carta de Paulo aos Filipenses, ela nos traz algumas lições. Eu separei 3 lições para nós. E através dessas lições, eu quero contextualizar cada uma delas para os nossos dias. Nós não vamos ler essa carta, eu convido você a ler uma carta pequena. Você pode ler na sua casa, nesses dias que você está em casa com a sua família. Mas eu quero trazer 3 coisas importantes, 3 lições que Paulo nos ensina nessa carta. A primeira lição é que o Evangelho de Cristo continuou a ser pregado. Paulo evangelizou a elite dos guardas romanos. A elite, dezenas de guardas romanos foram evangelizados. Eu quero trazer para os nossos dias de hoje agora. Com essa pandemia, meus irmãos e irmãs, continuamos pregando a palavra de Deus. Através das redes sociais, mesmo com os templos fechados. A palavra de Deus tem sido pregada. Você tem tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo continua sendo pregado
Essa é a grande lição que nós aprendemos. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos. Aí você pode dizer, mas vocês que estão pregando, os pastores, seminaristas, pastoras, outros pregadores, mas eu quero que você lembre de uma coisa, muito importante. Muitos lerão a Bíblia através dos seus atos, através da sua vida. Então, pregue com o seu jeito crente de ser. Você é um cristão. Como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, que nós já falamos. Você é espiritual, você tem o Espírito Santo de Deus. Pregue, dê um bom testemunho. Você não é carnal, você é espiritual. Mas como que eu vou pregar? Pelo menos você vai comprar um pão na padaria. Como é que você age? Como é que você faz quando vai no mercado? Crente tem que ter jeito de crente. Lembre-se que muitos vão olhar para você, e você é a única Bíblia que as pessoas vão ler. A palavra de Deus continua sendo pregada, ou nas redes sociais, ou através do nosso testemunho vivo, onde quer que nós estejamos. A segunda lição que Filipenses nos mostra é que os crentes devem demonstrar o Evangelho na própria vida, servindo uns aos outros como Cristo. É hora de ser igreja fora dos templos. Essa é a lição para nós. Essa é a lição. Um resumo do que está escrito em Filipenses é que os crentes devem demonstrar o Evangelho na própria vida, servindo uns aos outros como Cristo. E para nós, é hora de ser igreja fora dos templos, saindo do saleiro. É hora de salgar. Como? Testemunhando. Como? Amando. Como? Fazendo a diferença no dia a dia, a começar nos nossos lares. Orando. Nunca se usou tanto telefone celular como nesses dias. Nunca se usou. Use para coisas boas. Ligue para o seu irmão que você não vê há tanto tempo. Esses dias, fiquei tão feliz que eu tenho um vizinho muito amigo, o Renato. E ele ligou em casa, mandou um áudio. Ele me chama de senhor. Seu Vladimir, o senhor está precisando de alguma coisa para eu ir no mercado para o senhor, para a dona Suzy? Que maravilha isso aí. Nós podemos fazer isso e muito mais. Nós podemos servir, é hora de servir. Servir aqueles que precisam. Ser igreja fora dos templos. Nós somos retirados dos templos para ser igreja fora dos templos. Contribuindo, você pode contribuir, continuar contribuindo com a sua igreja, com os missionários, ou mesmo com aqueles irmãos, com o seu vizinho, com um parente, com alguém que precisa de alguma coisa. Uma vez pregando aqui, no púlpito, um domingo à noite, a igreja cheia, eu falei que uma igreja só pode ser forte quando os lares dos seus membros forem fortes. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, meu irmão e minha irmã. Restaure o altar de Deus na sua casa. Restaure o altar de Deus na sua casa. Esse é o momento de marido e mulher e filhos ter um tempo especial com Deus na sua casa. É tempo, meus irmãos, de você cuidar dos seus filhos à luz da palavra de Deus. É tempo de você comer junto à mesa com sua família. É tempo de você que é pai, que é o sacerdote da sua casa, eu convoco você. Você que é um crente, você é o sacerdote da sua casa. Exerça o sacerdócio da tua casa. Uma família forte faz uma igreja ser cada vez mais forte.
É hora de influenciarmos o mundo, meus irmãos. A começar pela nossa casa, com a maneira de lidarmos com essa pandemia. Se cada um de nós, nas nossas casas, puder influenciar o nosso quarteirão, os nossos vizinhos, Deus estará sendo pregado. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo estará sendo pregado. Mas existe a terceira e última lição que o livro, a carta aos Filipenses nos traz. Os crentes devem permanecer na verdade e evitar os extremos. Isso é algo também que aprendemos na carta aos Filipenses. Os crentes devem permanecer na verdade e evitar os extremos. Trazendo para o nosso contexto atual. Devemos tomar cuidado. Você já ouviu isso? Com as fake news, com os programas de televisão, com o tempo que destinamos ao celular e à televisão. Devemos exercitar a nossa intimidade com Deus. Não é só ter intimidade agora com os nossos filhos, os filhos com os pais, um cônjuge com o outro, mas é ter essa intimidade com Deus, no seu quarto, o a sós com Deus, nunca foi tão possível quanto nesses dias. Quanto tempo você tem dedicado do a sós com Deus na sua casa? Devemos nos importar com aqueles que estão na faixa de risco dessa infecção. Se importe, ame, ajude, colabore. Devemos propagar o amor e não o ódio. O ódio está sendo pregado nas redes sociais. Irmãos, temos que tomar cuidado com isso. Ódio é o oposto do amor. Se nós somos crentes, somos espirituais, devemos avaliar essas coisas. O ódio não faz parte do nosso coração. Não dissemine o ódio. Não replique em alguma informação. Não compartilhe o ódio. Não participe de respostas que a gente às vezes fica com tanta vontade de dar uma resposta, porque o velho homem ainda está dentro de nós. Não faça isso em nome de Jesus. Não engrosse as discussões na internet. Quando chegar em você, pare. Não faça isso. Devemos andar e proceder como Jesus, somos cristãos. Pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, que conforme aprendemos com o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios hoje, 1 Coríntios 2, nós temos a mente de Cristo, que possamos agir dessa forma, espiritualmente, olhar e avaliar da forma que Deus quer que o façamos. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te dê essa oportunidade, e o meu desejo é que você amadureça como cristão e como cristã nesse tempo, que você consiga enxergar as coisas de uma maneira espiritual, que Deus guarde a sua família, e que essa mensagem possa ter chegado até o teu coração como um aroma suave também, assim como chegou no coração de Deus. Eu quero orar por você.